deixou sua glória, foi por amor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez, através dessa mensagem, para passar ao teu coração, ao teu conhecimento, algumas instruções sobre a Páscoa. Hoje, onde o povo comemora a Sexta-feira Santa, né? A Sexta-feira Sagrada, nós conhecemos a palavra de Deus e nós temos algumas explicações para passar para os irmãos a respeito da Páscoa. O que é Páscoa? Quando começou? Qual o seu propósito, seu significado? Fica comigo por alguns minutos, chame aí teus amigos, manda aí uma mensagem para todos eles, para poder estar junto conosco aí, né? Ouvindo um pouco a palavra de Deus e guardando no coração sobre essa Páscoa, aonde nós, os cristãos, né, comemoramos de uma forma um tanto diferente. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã, nós vamos ver algumas diferenças. Vamos orar, falar com Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Deus, nesse momento, nessa sexta-feira, Pai, a qual estamos reunidos, Senhor, aqui, eu do lado de cá e muitas pessoas do outro lado, Senhor, da tela, Deus, para ouvirmos a Tua palavra, aprendermos um pouco mais concernente ao que fala sobre a Páscoa, Pai, seu significado. Por isso, Deus, fala conosco, que Teu Espírito venha nos instruir, abrir nossas mentes, nossos corações, para aprendermos, Senhor, a realidade e não sermos engodados ou enganados, Pai, por aqueles que querem trazer uma outra visão, uma outra realidade do verdadeiro propósito da Páscoa. Por isso, fala conosco, eu te peço, tu sabe que nada tenho, nada posso, nada sou, sem a presença do teu Espírito Santo em mim. Fala conosco, usa-me em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse momento eu quero ler com os irmãos, livro do Êxodo capítulo de número 12, versos 11 até o 14, que diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, porquanto eu ferirei a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo, né, hoje, dias em que muitos estão trazendo uma visão diferente do que é Páscoa. E eu louvo a Deus porque muitos pastores, muitos líderes estão instruindo através de vídeos, através de e-mail, de live, e Deus tem honrado, né? Ensinado ao povo o verdadeiro sentido da Páscoa. Como estamos como pastor presidente, nós também temos uma obrigação de ensinar, né, a todos os membros da nossa igreja, a todos quantos participam desse momento aqui comigo. E eu quero trazer para os irmãos que esta Páscoa, a qual nós estamos acostumados nos últimos anos ver, ouvir, com ovos de chocolate, com coelho, tudo isso nós vamos ver à luz da Bíblia que não condiz com a realidade. Amém? Não sou contra quem faz, quem deixa de fazer, mas nós temos que ter a nossa opinião pautada na palavra de Deus. E neste momento eu quero passar para você alguns ensinamentos sobre a verdadeira Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa.
Nós conhecemos a história, né, do Egito. O Egito, uma potente nação, cujo faraó era o seu governante. E o Egito ali, ele escravizava o povo, né? E essa escravidão durou já cerca de 430 anos. E o povo clamava a Deus, o povo rogava ao Senhor para que acabasse esse período de escravidão. Porque não é fácil viver sobre o regime de escravidão, aonde se plantava, trabalhava à base de chicote, de chibatadas, a comida escassa, tudo ali era visto pelos soldados, acompanhado pelos soldados. É um regime totalitário, um regime opressor, e o povo vinha vivendo isso durante 430 anos. Esse mesmo povo que ajudou a construir grandes prédios e edifícios dentro do Egito, quem sabe as pirâmides, várias construções, trabalhavam na fabricação de tijolos, né? Com madeira, enfim, era um povo que vivia sobre esse regime de escravidão de Faraó. E a Bíblia diz que esse clamor, ele chegou até diante de Deus. E Deus, assim, ele tomou providência em começar o processo de libertação deste povo. Como é que se deu? Ele chama Moisés. Moisés, quero lembrar aos irmãos, que viveu dentro do Egito. Ele cresceu dentro do Egito. Foi ensinado nas leis egípcias. Porque quando ele era bem pequenininho, aos 3 meses de idade, houve ali uma ordem para que todo menino fosse morto, porque o povo hebreu, judeu, depois judeu, o povo hebreu estava crescendo muito. Então os conselheiros de Faraó disseram: olha, se esse povo crescer demais, daqui a pouco eles vão tomar o Egito e seu trono. Então ele baixa um decreto que todas as crianças, todos os meninos teriam que ser mortos. E a Bíblia diz que a mãe, né, de Moisés, Joquebede, escondeu ele por 3 meses. Só que com 3 meses a criança já começa a chorar mais alto e não tem como acalentar e manter uma criança em silêncio de 3 meses de idade. Ela agora faz um cesto de vime, coloca ali betume, coloca tudo direitinho, coloca o menino Moisés dentro daquele cesto e solta pelo rio Nilo. E a sua irmã Miriam vai acompanhando aquele menino, aquele cesto pelas margens do rio. E aquele cesto, ele chega até onde a filha de Faraó, a princesa, estava tomando banho com as suas moças. E quando ela vê aquele cesto boiando e uma criança chorando, ela tira dali de dentro aquela criança e dá o nome a ele Moisés. A palavra Moisés, ou nome Moisés, quer dizer tirado das águas. E ela cria Moisés, manda que chame alguém que esteja amamentando, e Miriam chamou a sua própria mãe. Então Joquebede criou dentro do palácio de Faraó as leis egípcias, ele aprendia, mas também os estatutos de Deus a sua mãe ensinava. E a Bíblia diz que agora Moisés, depois que cresce, ele se enfurece muito, porque ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ali ele mata aquele egípcio, enterra sobre areia, e ele é descoberto e tem que fugir. E depois de muitos anos, 40 anos longe, fugindo, da perseguição, fugindo de Faraó, a Bíblia diz agora que o Senhor tem uma chamada especial. Lá no monte, a Bíblia diz que quando ele chega, ele vê ali uma sarça que não se consumia, pegava fogo, mas não se consumia. O Senhor falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é o lugar santo. A Bíblia diz agora que Moisés, ele recebe uma ordem de Deus, de ir ao Egito, libertar o povo, de ir ao Egito, tirar aquele povo de lá, que agora são milhares e milhões dentro do Egito. Moisés em dúvida, Moisés apreensivo, porque ele conhecia a maldade de Faraó, ele conhecia a ferocidade daqueles egípcios, como ele tratava o povo, como eles eram ruins. E ele agora questiona a Deus e diz: Senhor, como é que eu vou? O Senhor vê a dúvida no coração dele, o medo no coração dele da missão. O Senhor diz a ele: ô Moisés, o que você
tem na mão? Ele disse: um cajado. Joga o cajado ao chão. E quando Moisés jogou, aquele cajado se transformou numa serpente. E agora o Senhor diz: abaixa Moisés e pega pela cauda. E quando ele pegou, aquela serpente se transformou novamente em um cajado. E ele, ainda com uma certa dúvida, Deus conhecendo o coração dele, ele disse: olha, Moisés, coloque agora a tua mão no seu peito. E automaticamente Moisés colocou a mão no seu peito. Quando ele tirou, a sua mão estava branca, estava leprosa. Ele se assustou e o Senhor fala: ô Moisés, coloca novamente. Quando ele colocou, a sua mão voltou sã, totalmente limpa. Ali Deus estava dando provas de que seria com ele e que os milagres aconteceriam por meio da vida deste homem chamado Moisés. Mas mesmo assim, ele, temendo uma missão, porque ele viveu lá, ele conhecia o procedimento, ele diz: Senhor, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Ele diz: então tudo bem, eu vou mandar seu irmão Arão e ele vai falar por você. E ele disse: Senhor, mas quando eu me apresentar para Faraó, eu vou dizer que alguém me mandou. Quem me mandou? Ele disse: ô Moisés, diga que eu sou, me enviou a voz. E agora Moisés parte para o Egito. Chegando no Egito, ele ali na sala de Faraó, ao trono de Faraó, Faraó agora começa a perguntar para ele o que ele estava fazendo ali. E ele disse: eu vim com uma ordem, a ordem que o Senhor deu, o Deus de Israel, o Deus do povo hebreu, mandou que o Senhor liberasse esse povo e deixasse o povo ir. E ele automaticamente diz: mas você não pode fazer isso. Nós temos aqui vários magos, vários astrólogos, e Moisés, temendo que algo pudesse acontecer com ele, ele se lembrou do que aconteceu lá no monte. Ele pegou o cajado e jogou no chão. Quando o cajado jogou no chão, virou uma serpente. Aí Faraó disse: meus magos também fazem essa mágica. E todos eles jogaram e os cajados também viraram serpente, pelo poder da magia, do inimigo. E agora a Bíblia diz que aquele cajado que Moisés jogou, que virou uma serpente, ele devorou todas as outras serpentes, para mostrar que Deus já começa a entregar o seu cartão de visita e dizendo: Faraó, coisas terríveis virão por aí se tu não me liberares o meu povo. E a Bíblia diz que por muito tempo não podemos precisar, o tempo que aconteceu, os acontecimentos. A Bíblia diz que o coração de Faraó estava contrito a não liberar o povo, e todas as vezes Moisés dizendo: Deus vai mandar praga. Sabe por quê, querido? Eu estava estudando, pesquisando, e descobri que cada praga que foi mandada sobre o Egito era para humilhar um Deus. A praga das rãs tinha um Deus específico da adoração para ele, e veio todas as outras pragas até a 9ª praga. Na 9ª praga, Moisés volta novamente e diz: olha, Faraó, Deus vai fazer coisas terríveis. Faraó, libera esse povo. Faraó disse: não, eu não vou liberar. Aí agora a Bíblia diz que a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. O que eram os primogênitos? Eram os filhos que primeiro nasciam, os meninos, menino homem, eu estou dizendo, que nascesse primeiro, era conhecido como primogênito. E a Bíblia diz que Deus promete agora trazer morte sobre todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Mas só que para isso o povo de Deus ainda estava dentro do Egito. O povo de Deus ainda estava na sua comunidade dentro do Egito, no campo fechado dentro do Egito. E a Bíblia diz que para essa praga não atingir todos eles e o povo de Deus sofrer com essa praga, ele chama Moisés e dá uma ordem a Moisés. Ele disse: Moisés, eu vou passar com o meu anjo sobre o Egito e todos os primogênitos irão morrer. Diga para cada hebreu que tiver sobre a sua liderança, diga para eles: cada família vai pegar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, que seja macho. Não pode ser aleijado, tem que ser perfeito. Não pode ser mancha, não pode ter mancha pelo seu corpo, não pode ter nenhuma quebradura.
tem que estar perfeito para que seja oferecido a sacrifício. E quando chegar a tarde, vai pegar esse animal e vai prender no 10º dia, e esse animal vai ficar mais 4 dias preso dentro de casa, trazer o cordeiro para dentro de casa, para que eles pudessem observar. Se esse animal ficasse doente ou tivesse alguma reação, ele não serviria para o sacrifício. Então esse animal tinha que ficar dentro de casa durante mais 4 dias, e no 14º dia, o chefe da família vai matar esse animal, vai pegar o sangue, vai passar nas ombreiras e vai passar na verga. Aonde era ombreira e verga? Ombreira era aquelas estacas laterais aonde segurava a porta, e a verga é aquela trave superior aonde suportava o peso da parede. Passe o sangue em volta de toda a porta, porque o meu anjo vai passar sobre o Egito, e quando ele vê a marca do sangue, o sinal do sangue, ele não vai matar nenhum primogênito. E tem mais: o cabrito ou o cordeiro, ele tem que ser assado com fogo, ele não pode ser cozido em água, ele não pode ser cru, ele tem que ser assado, ele tem que passar pelo fogo para poder ser comido. E um cordeiro para cada família. E se a família for pequena e aquele cordeiro for muito, ele pode chamar uma outra, pode chamar um vizinho também que tem uma família pequena e ajudar a comer deste cordeiro. Comerás a cabeça, os pés, todo o seu interior e até a espessura serão comida, tudo assado em fogo, e não poderá sobrar nada para amanhã, e se sobrar, terá que ser queimado em fogo. Assim é a instituição da Páscoa do Senhor. Este será, o Senhor disse, o primeiro mês, conhecido como Nissan, né? Começou como Nissan, que é entre março e abril, né? Entre março e abril, no nosso calendário, é o chamado calendário judaico, que começa com Nissan, que é o primeiro mês. E a Bíblia diz agora, amados, que o Senhor, ele deu ordem a Moisés, e o que Moisés fez? Reúne o povo e dá instrução ao povo. E quando foi no 10º dia depois do mês Nissan, que foi instituído, eles pegaram cada um seu cordeiro, ou que não tinha posse, pegaram o seu cabrito, levaram para dentro de casa. No 14º dia, a Bíblia diz que eles procederam como eles fizeram, mataram o cordeiro, aspergiram sangue sobre as ombreiras e sobre a verga. Só que tinha um detalhe: não podia comer aquele cordeiro assado sozinho, tinha um acompanhamento. O acompanhamento era com ervas amargosas ou com ervas amargas, e também com pão ázimo ou o pão sem fermento. Por quê, pastor? Porque as ervas amargosas ou as ervas amargas, para eles trazer à memória o sofrimento de 430 anos que passaram dentro do Egito, que sofreram dentro do Egito, 430 anos sobre um regime de escravidão. Então aquelas ervas amargosas, elas fariam eles lembrar do sacrifício, da libertação que o Senhor fez com aquele povo. O cordeiro era um substituto, ele iria substituir a família, o chefe da família. Aquele cordeiro seria morrendo no lugar de alguém pecador, algum cordeiro inocente. E por último, o pão, ele representava o Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o pão não poderia ter fermento, e o fermento, ele é comparado na Bíblia como símbolo de pecado. É aquilo que leveda a massa, é aquilo que estraga, é aquilo que dá um volume, né, de um crescimento, entre aspas. Então o fermento, ele é símbolo do pecado. E quando se trata de um pão sem fermento, mostra que este pão era considerado puro, era imune, sem
a presença do fermento nele. Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse que ele era aquele pão que não tinha fermento, que não tinha pecado. O próprio Paulo diz aos Filipenses que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. E diz a Bíblia agora que tudo ocorrendo do jeito que o Senhor falou. Quando chegou no 14º dia do mês de Nissan, do primeiro mês, a Bíblia diz que quando chegou a noite, Moisés reúne o povo e diz: olha, há uma condição para comer o cordeiro assado no fogo, a erva amargosa e o pão ázimo. Sabe como vocês vão comer? Primeiro, totalmente vestidos, com roupas vestidos para sair, com um cajado na mão. Por que o cajado na mão? Porque era costume do povo hebreu deixar os cajados na porta da casa. Então ele disse: coma com cajado na mão, sandália nos seus pés, e apressadamente. Ele estava dizendo: coma rápido, esteja pronto, porque a qualquer momento o Senhor vai dar ordem e vocês vão ter que sair do Egito. E a Bíblia diz, querido, que de repente, aproximando-se e chegando à meia-noite, há uma apreensão. O Egito começa agora a dormir. Não acreditou no que Moisés falou, não acreditou nas palavras que o Senhor falou através de Moisés. O Egito todo dormindo, Faraó na sua câmara dormindo com a sua família. Mas o povo hebreu estava vigiando, o povo hebreu estava lá comendo cordeiro, bebendo erva amarga, comendo pão, preparados com seus vestidos, sapatos, cajado na mão, junto às coisas, seu ouro, seus gado, tudo preparado para a hora saírem do Egito. E a Bíblia diz, irmãos, que quando chegou a meia-noite, o anjo do Senhor começou a pairar sobre os ares do Egito. E quando o anjo veio passando, a Bíblia diz que quando ele chegava numa casa e ali tinha marca do sangue, ele passava por cima. Esse ato de passar por cima, esse ato de passar sobre, esse ato de poupar, a Bíblia fala no hebraico de pesaj, quer dizer, passar por cima, pular a marca, poupar. Então essa palavra pesaj, passar por cima, pular a marca e poupar, quer dizer, na língua portuguesa, Páscoa. Está falando de Páscoa. Ali era a Páscoa, onde eles estavam comendo do cordeiro, bebendo as ervas amargas, comendo o pão sem fermento, prontos para fugir. E ali o anjo que, ao invés de entrar na casa e ceifar a vida do primogênito, ele pulou aquela casa, porque tinha a marca do sangue. Ele pulou aquela marca, ele poupou a vida do primogênito. Agora chegou a hora dele pairar sobre a casa que não tinha a marca do sangue. E a Bíblia diz que enquanto o povo judeu estava tudo reunido, houve-se um grande ruído de desespero, de grito, de choro, de lamentação, pessoas gritando pela rua com seus filhos mortos nos braços. E de repente, lá no palácio real, lá no palácio de Faraó, o seu filho também, ele teve a vida ceifada. Faraó ficou tão irritado, Faraó ficou tão apavorado com o que aconteceu, que ele disse para Moisés: tira esse povo daqui, vocês são culpados de tudo isso, tira esse povo daqui. E foi nesse dia que o povo deixou o Egito, com seus animais, com as suas vasilhas, com seu ouro, com a sua prata, tudo que conseguiram juntar através desses 430 anos, tudo que conseguiram economizar, com as suas famílias. E praticamente, segundo alguns estudiosos, aproximadamente 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças e idosos, deixaram o Egito com seus animais. Amados, partindo desse princípio,
o Senhor deu uma ordem para Moisés e disse: a partir de hoje, isso será uma festa para todas as gerações, porque será um concerto perpétuo. Você sempre celebrará a Páscoa, sempre há de celebrar a Páscoa, porque a Páscoa vai te trazer a memória da libertação da escravidão do Egito. A Páscoa, no teor da sua palavra, no sentido prático do que a Bíblia diz, ele é um ato de libertação, ele é um ato de salvação, é um ato de sacrifício, é um ato de amor, é um ato de Deus ouvir o clamor e o gemido daquele povo, é um ato de Deus dizer: estou tirando vocês da vida velha para começarem uma vida nova. Estou tirando vocês do regime de escravidão para apontar para uma terra que mana leite e mel. Estou tirando vocês sobre o jugo pesado, a vara pesada de Faraó, e colocando vocês sob a direção de Deus num deserto por 40 anos. Queridos irmãos, essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é essa que eu acabei de falar. Tudo isso que eu acabei de falar me leva a crer no livro de Êxodo, capítulo 12, está aqui, claro, com palavras específicas, sem nenhuma dúvida do que é a Páscoa judaica. Ainda se comemoram em Israel. Alguns judeus espalhados pelo mundo ainda se comemoram desse jeito. Com cordeiro assado, com pão sem fermento, ervas amargosas, para lembrar-se do que aconteceu, do sacrifício feito através de um cordeiro para guardar as famílias. O cordeiro tinha que estar dentro de casa, tem que trazer o cordeiro para dentro de casa. Você tem que ingerir a carne daquele cordeiro, fazer parte da vida do cordeiro. Você fazia aquele cordeiro entrar dentro de você. Aquele cordeiro não apenas estava assado, não, ele tinha que ser ingerido. Você tinha que levar o cordeiro não apenas para dentro da sua casa, mas para dentro de cada hebreu. Amados, e quando eu penso isso, eu vejo que agora há uma mudança, há um propósito, porque o propósito ele não mudou, o significado ele não mudou, a maneira de conduzir, a maneira de realização, a liturgia da Páscoa mudou, mas o propósito é o mesmo. A maneira que os judeus, que os hebreus, que depois foram chamados judeus, a maneira que os hebreus realizavam a Páscoa, que eram todos vestidos, sandália nos pés, cajado na mão, comendo ali o cordeiro assado com a sua família, comendo ali, o pão ázimo, que é sem fermento, bebendo a erva amarga. Esse era o modelo, da Páscoa dos judeus. Só que agora vemos para o Novo Testamento. Por que, pastor, houve essa mudança? O livro de Hebreus diz que as coisas passadas, elas são sombra para as coisas futuras. Tudo o que aconteceu no Novo Testamento, ele tirou da simbologia do que ocorreu no Antigo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, bem rapidinho, deixa eu abrir aqui um parênteses. Vocês lembram quando Moisés estava com o povo no deserto? E de repente cobras começaram a surgir, como a Bíblia diz, serpentes de fogo, começaram a picar as pessoas, e o poder daquele veneno era terrível, que chegava a arder como fogo, por isso que era chamado de serpentes de fogo. Vocês lembram que o povo começou a morrer aos montes? Moisés, desesperado, fala com Deus, e Deus diz: Moisés, constrói uma serpente de metal, coloca numa haste de madeira e levanta, a dizer que todo aquele que olhar para aquela serpente de metal vai ser curado do veneno das serpentes de fogo. A Bíblia diz que Moisés fez isso.
construiu aquela serpente de metal, colocou numa haste e levantou, e as cobras começavam a morder. Quando mordia, a pessoa olhava e acreditava no que Moisés falou, acreditava no Deus de Israel. O veneno não tinha mais poder sobre a vida daquela pessoa que foi inoculada. Só que agora, tempo mais tarde, pegaram essa serpente que Moisés fez e colocaram num templo e deram até nome para ela, chamada deusa Neustã, só a misericórdia do Senhor. Mas quando eu chego no livro de João, no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 3, a Bíblia vai dizer assim, olha: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que João está querendo dizer com isso? João está querendo trazer a nossa memória das coisas que aconteceram lá atrás, as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, que agora vão se realizar no Novo Testamento. Vamos dar uma rapidinho aí, uma fracionada em tudo isso. Vamos lá. As serpentes, elas são símbolos de demônios que aparecem aos montes na nossa caminhada, para atrapalhar a nossa caminhada, para interromper a nossa caminhada, para injetar um veneno dentro de nós, para não concluirmos a nossa jornada. Que veneno é esse, pastor? O pecado. Vamos lá. Primeiro, as serpentes simbolizam os demônios que aparecem na nossa caminhada, na nossa jornada, para nos parar. Segundo, o veneno que ele injeta é o pecado. Terceiro, a haste de madeira que Moisés levantou, a cruz de Cristo Jesus. A serpente nessa haste representa Jesus. Por que, pastor? Deus mandou Moisés construir uma serpente, e quando tinha serpente mordendo os outros, para mostrar que a serpente que foi levantada, ela tem mais poder do que as que estavam embaixo, ela tinha mais autoridade do que as que estavam mordendo as pessoas, mostrando para mim e para você que quando o homem ele é mordido pelos encantos, pelos demônios, que o pecado entra na vida dele, quando ele olha para Cristo, ele acredita em Cristo, ele recebe Cristo como seu Salvador, ele não tem mais o poder do pecado na vida dele. O sangue de Cristo Jesus liberta de todo o pecado. A cruz do Calvário, como diz o hino de um cantor que diz, é o começo da nossa vitória. Então, meu amado, são símbolos, simbologias, tipos, né? Então nós vemos agora que a Páscoa, ela é um símbolo do que ia acontecer no Novo Testamento. A Páscoa, na sua essência, lá no Antigo Testamento, todos os passos, tudo o que aconteceu, nós vamos ver agora, a partir de agora, nessa segunda parte sobre o Novo Testamento. O Antigo Testamento, já falei para você. Agora vamos para o Novo, vamos lá. A Bíblia diz que precisava, de um sacrifício, porque sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Na visão judaica, na visão da lei. Bom, para isso acontecer, precisava de um grande sacrifício, não mais como era feito lá atrás, para uma família. Agora teria que ser para toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as eras. Mas quem era capaz? Um serafim? Um querubim? Um arcanjo? Trono? Potestade? Dominadores? Seres angelicais? Não. O homem, longe de nós. Ninguém foi capaz de alcançar essa autoridade, esse poder de assumir essa missão. A ponto que eu vejo agora que João Batista estava batizando as pessoas do Rio Jordão e de repente vem um homem se aproximando. João, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, acendeu uma luz, já temos o Cordeiro, já temos aquele que irá morrer
para que o sangue dele fosse derramado, e este sangue servisse de perdão, de proteção, servisse de alimento para a nossa alma. E a Bíblia diz agora que Jesus Cristo, ele se tornou conhecido como o Cordeiro de Deus. Mas pastor, e agora? E agora esse sacrifício, como é que se deu? Jesus tinha que cumprir toda a justiça, Jesus tinha que cumprir toda a lei, então precisava haver um derramamento de sangue. Vocês lembram que lá no paraíso, o Senhor já tinha dado ordem dizendo para a serpente: tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirás a cabeça. Ferir o calcanhar está falando de morte. Você vai até morrer. Jesus vai passar pela morte, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar e vai pisar sobre a tua cabeça, para que se cumpra aquilo que Deus prometeu há muitos e muitos anos atrás. Então, amados, eu vejo que Jesus agora, ele se coloca como esse cordeiro. Eu vejo que Jesus agora, ele se coloca como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observa que já havia um plano pronto na mesa de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano já estava pronto, o projeto já estava pronto, só faltava acontecer. E a Bíblia diz que certo dia Jesus reúne os seus discípulos. Ele pegou um pão sem fermento, pegou um vinho ou um suco de uva e disse aos seus discípulos: este é o meu sangue, falando por vinho, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Pegou o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava instituindo a nova Páscoa. Jesus estava trazendo a instituição da Páscoa, quando ele disse: fazei memória de mim até que venha. Lembra o que Deus falou para o povo lá do Egito? Esse concerto será perpétuo, quer dizer, para sempre, para todas as gerações. Jesus agora endossa isso dizendo: fazei memória de mim até que eu venha. Escute, meu irmão, depois que Jesus fala isso, Jesus pega o pão, parte e dá aos discípulos. Depois ele pega o suco de uva ou vinho, né? Porque a palavra vinho é oinos, e ele não tem uma definição para uma palavra para o vinho embebedante ou alcoólico, ou para o suco de uva, é apenas oinos. E dentro dessa palavra oinos, podemos tanto colocar como para bebida alcoólica ou para suco de uva. Por isso que alguns até têm levantado algumas polêmicas. Não é como a língua brasileira, que você tem vários significados para uma palavra, né? Aqui em Minas, tem hora que eles ficam rindo de mim, porque eu disse: irmão, bota esse copo aí. Aí ele diz: ô pastor, quem bota é galinha, a gente põe, a gente coloca. Eu falei: oxente, botar, colocar, pôr, não é a mesma coisa? Então veja quantas bota como calçado, veja quantas significado tem para uma palavra. Já no hebraico, já não é todas as palavras dessa forma. Então a palavra oinos, ela está se referindo a vinho. Ou que seja embebedante, ou que seja o suco de uva, é uma palavra. Vai depender do contexto aonde essa palavra está inserida. Então, queridos, o que eu entendo aqui é que Jesus apresenta para os discípulos o corpo e o sangue dele. Ele apresenta para os discípulos como deveria ser feito a Páscoa. Lembra lá de Lucas, no capítulo de número 10, né? Falando sobre o homem do cântaro. Vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar lá um homem com um cântaro. Siga o homem do cântaro, né? E que ele vai Lucas 22, do 7 ao 13. Siga o homem do cântaro, que vai levar vocês até um lugar e preparar a ceia do Senhor. Vocês lembram disso? Exatamente. Jesus mostrando para nós que a nossa Páscoa se chama Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Nós cristãos evangélicos, né, comemoramos a Páscoa
com a morte, a ressurreição de Cristo Jesus. Para muitos entendem que hoje é o dia da sua morte. Hoje ele morreu e sábado vai permanecer morto, e no domingo pela manhã ele vai ressuscitar, como todos chamam de domingo de Páscoa. Mas para nós, querido, entendemos que celebramos a ceia do Senhor, e na ceia do Senhor, uma vez por mês, podíamos fazer todo dia podíamos fazer, mas questão financeira, questão de logística, né? A maioria das igrejas no Brasil e fora é uma vez por mês, tem umas que é uma vez por ano, não estamos entrando nesse mérito. E ali nesse momento, pegamos o pão, pegamos o vinho para celebrar a nossa Páscoa, lembrar-se do sacrifício de Cristo. Cristo nos tirou da escravidão do mundo, como Moisés, como Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Éramos presos, escravizados no pecado. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. E o que Jesus fez? A morte de Jesus propiciou a libertação da nossa vida. A morte do Cordeiro propiciou a libertação daquele povo do Egito, levando para uma vida nova, uma vida diferente. Queridos, a morte de Jesus, ela representa para nós a Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus. Não comemoramos, trocando ovos de Páscoa. Comemos ovos, amém. Comemos chocolate, amém. Mas não temos, a intenção de que aquele ovo que representa o amor, que representa a vida, que representa a proteção, a casca com o embrião dentro, que representa a vida, para tudo isso, ou o próprio coelho, que representa a fertilidade, um animal que tem várias ninhadas durante um ano, então mostra a fertilidade, a fecundidade, a vida. Glória a Deus. Para nós não cremos que a Páscoa do cristão, a Páscoa nossa como povo de Deus, é celebrada dessa forma. A nossa Páscoa é a ceia do Senhor. É na ceia do Senhor que fazemos memória do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Foi lá na cruz do Calvário que foi derramado sangue. E aquele sangue, irmão, não foi derramado apenas pelos bons, foi derramado por todos. Aquele sangue não foi derramado apenas por uma família que estava confinada dentro de um lugar de exílio, de escravidão, mas para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Jesus nos proporciona sair da vida velha de pecado para uma vida nova em Cristo Jesus. O que é a Páscoa para mim, pastor? A Páscoa para mim é Cristo. Representa a cruz do Calvário. A cruz hoje está vazia, mas o trono está ocupado. A cruz que nós vemos hoje, ela está vazia, porque quem foi pregado nela subiu e hoje está à destra do Pai, esperando você, para um dia assentarmos ao seu lado e vivermos para sempre com o Senhor. Então aqui está a explicação sobre a Páscoa. Primeiro, a Páscoa judaica, que é comemorada, que foi comemorada e até hoje comemorada, com um cordeiro morto, assado no fogo, que a família come junto àquele cordeiro. Ervas amargas, para que eles se lembrem do período de sofrimento no Egito. Pão ázimo, mostrando que tem que afastar toda impureza, afastar todo o pecado, porque o fermento representa o pecado, que esteja puro para participar daquele momento, e que o sangue daquele cordeiro foi a principal arma de proteção para as famílias que estavam no Egito. Para nós não é diferente. A Páscoa cristã, ela é realizada com pão, com o vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus, que morreu por nós, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro substituto, aquele que
ocupou a cruz em nosso lugar. Aquela cruz era sua e era minha, mas Jesus morreu por nós, deu a vida dele para nos salvar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus possa te fazer entender que devemos ensinar aos nossos filhos o verdadeiro significado da Páscoa. Quando eles crescerem, muitos deles vão dizer: não acredito em coelho da Páscoa que bota ovo de chocolate. Outros vão dizer: não acredito em Papai Noel. Mas muitos não vão saber o significado da Páscoa, o significado do Natal. Então cabe a você ensinar o seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Ensine os seus filhos, conte essa história. Êxodo capítulo 12, leia, senta com seu filho, explique, faça desenho, imprima alguns desenhos, mostra para ele como era feito, como o povo sofreu 430 anos. E o momento da Páscoa foi um momento de libertação, de salvação para aquele povo, sair das garras do opressor Faraó para viver uma vida nova debaixo da nuvem, guiado pela coluna, vendo o mar se abrir, vendo o pão cair do céu, vendo água sair da rocha, vendo veneno de serpente perder o seu poder, vendo inimigos caindo por terra. É isso que Deus quer para a tua vida. Deus está querendo, em nome de Jesus, Deus está querendo que você, em nome de Jesus, saia dessa vida de escravidão. Hoje é a Páscoa, celebramos a Páscoa, a morte de Cristo Jesus. Qual é o valor que ela tem para você? O que a morte de Jesus significa para você? O que ela representa para você? Se você não sabe, nós vamos dizer: ela é a nossa salvação. Se não houvesse a morte de Cristo, nós não teríamos esse direito. O povo de Israel é o povo da promessa. A promessa foi para eles. A promessa é para eles. A promessa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava de pé e está de pé. Mas a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 1, verso 12: veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você quer saber de uma coisa? Quando o povo de Israel rejeitou Jesus, Jesus abriu oportunidade para nós, que somos conhecidos como gentios, que não fazemos parte da nação de Israel. Lembra daquela mulher que foi atrás de Jesus? Quando ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que aconteceu? Os discípulos disseram: Senhor, vai embora. É uma mulher cananeia, é uma cirofenícia, não tem comunicação com nós. Jesus parou e falou para ela: o que queres? Ela disse: Senhor, quero que o Senhor vá na minha casa, faz alguma coisa, minha filha está endemoniada, terrivelmente atormentada em casa. Jesus disse a ela: não é lícito pegar o pão dos filhos, falando sobre Israel, e lançar aos cachorrinhos, falando da nação que ela pertencia. Ela parou por um momento, olhou para Jesus e disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela estava dizendo para Jesus: eu sei que eu não tenho direito, eu sei que eu não nasci em Israel, eu sei que eu não estou debaixo da sua promessa, mas a tua misericórdia, o teu amor é maior do que toda religião, do que todo dogma, é maior do que tudo. Jesus olhou e disse: grande é a tua fé, nunca vi tanta fé em Israel. Vai, e a sua filha está curada. Sabe, queridos, Jesus, ele morreu por você. Hoje é dia de refletirmos o sacrifício de Cristo, refletirmos o que Jesus fez por nós. A Páscoa, que muitos comemoram com bacalhau, com ovo de chocolate, com tantas coisas, nós comemoramos com o coração explodindo de alegria, dizendo: obrigado, Jesus, por sua morte. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. O Cordeiro Santo Imaculado, sem pecado, morreu. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é aquele que fez sacrifício por nós, para nos tirar da vida de escravidão
que o mundo simboliza o Egito, e para nos levar para a terra que manda leite e mel, que lá era Canaã, para nós é a nova Jerusalém que está no céu. Que Deus te abençoe, que você possa ficar com esse ensinamento, com essa explicação do verdadeiro sentido da Páscoa. O que é a Páscoa verdadeiramente? Você acabou de ouvir. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do seu Filho amado, nós louvamos a Ti, glorificamos a Ti, Senhor, pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui nessa sexta-feira, que uns dizem que é sexta-feira santa, mas para nós, Senhor, todos os dias são santos, porque o Santo de Israel está conosco. Pai querido, em nome de Jesus, traga esclarecimento à mente das pessoas que estão escravizadas pelo comércio, pela vida presa ao passado, as coisas materiais dessa terra. Traga libertação, Senhor. Assim como aquele cordeiro teve a necessidade de morrer lá no Egito, para que o sangue dele fosse colocado nas ombreiras e nas vergas, para que o anjo não tirasse a vida do primogênito, Pai, que o Senhor possa passar o teu sangue hoje sobre a vida, sobre a casa dos meus irmãos, daqueles que me ouvem hoje, Pai, para que nenhum anjo da destruição, da morte, ou nenhum anjo que traga destruição nos lares, problemas, enfermidade, chegue a esta casa, porque nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Assim como Raabe colocou ali aquele cordão de escarlate representando a cor do sangue, e tudo foi destruído, mas a casa dela foi preservada. Pai, que os nossos lares tenham a proteção, Senhor, do teu sangue, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício, pela tua morte na cruz do Calvário, por tudo aquilo que o Senhor fizeste por nós, sem nós merecermos. Por isso chamamos de graça, favor que nós não merecemos. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a vida de todos que nos ouvem, Senhor, que possam ensinar os seus filhos o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu abençoo essas vidas no nome de Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero convidar a chamar seus amigos, chamar seus contatos, para ir dar uma corridinha no YouTube, né? Provavelmente essa mensagem daqui a pouquinho já vai estar no YouTube, no meu canal, Pastor PR. Davi, com Demudo no final, Rosa com Z, Pastor Davi Rosa. Vai lá no meu canal, se inscreva, deixe seu like, acione o sininho para estar recebendo sempre mensagens novas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fica com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.